Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais uma entrevista. Hoje eu tenho a alegria de receber a Carola, quer dizer, Carolina Barros de Almeida, 32 anos, profissional da área de recursos humanos já há mais de 16 anos, estudante de psicologia, hoje é uma consultora, mentora, tem muita situação. Minha colega também de jornal de sábado, né, tem lá a sua coluna, sua contribuição mensal lá junto a nós, e será um bate-papo muito interessante sobre desenvolvimento de pessoas. Antes de mais nada, Carol, eu gostaria de, primeiro, te desejar, né, seja bem-vinda ao programa Fala Professor, claro. Boa noite, professor. Boa noite para todos que vão nos assistir, estão assistindo. Um prazer estar aqui com vocês. Mais uma parceria, uma participação. E vamos trocar bastante conteúdos legais aí. Perfeito, Carol. Você sabe, eu leciono no curso de recursos humanos e a gente tem várias histórias de pessoas que vão para esse curso, né? E cada uma por um motivo, basicamente, né? Qual foi o motivo que te levou a trabalhar com recursos humanos, minha amiga? Na verdade, a área de RH ela me encontrou de uma forma bem inesperada. Eu entrei num curso técnico, né, no ITB em Barueri, para fazer administração de empresas e eu achava que ia trabalhar com marketing. Sempre quis trabalhar com marketing, mas aí quando eu tive o primeiro contato com RH, eu falei, nossa, é isso. Aí o meu primeiro emprego já foi na área de RH. Então, desde os meus 16 anos eu trabalho com isso, com RH. A área me encontrou, eu me apaixonei, digamos assim, e o meu principal motivador para eu continuar na área foi literalmente compreender e acompanhar o desenvolvimento das pessoas, né? Porque RH não é só contratar e demitir, como muitas pessoas acham. Então, o desenvolvimento humano, as relações interpessoais, o clima, a cultura de uma organização foi o que me fez seguir na área e eu estou aqui até hoje. Perfeito. Eu tenho uma defesa muito clara que o curso de recursos humanos, ele praticamente nasce no Brasil junto com a ideia de recursos humanos, junto da CLT, década de 40 e tudo mais. E esse nome hoje acredito que até esteja em desuso, ou deveria estar, Sim. porque a gente está falando de gestão de pessoas, né? Não, a gente não consegue ver mais o colaborador como um recurso. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa transição que está acontecendo do antigo RH, que era muito ligado à folha de pagamento, Uhum. indicadores, mas para essa gestão de pessoas hoje, que as empresas estão cada vez investindo mais. Antigamente nós podemos dizer que existia um departamento pessoal, né? E que Isso acabava aí. fazendo todo o processo em relação às pessoas. Só que com o passar do tempo, né, as empresas foram identificando a necessidade de olhar mais para o humano mesmo, separou, segregou, né? Principalmente empresas de médio porte e grande porte. Então ficou o departamento pessoal cuidando dos processos burocráticos, folha, benefícios, ponto, e a área de RH, teoricamente, cuidando de recrutamento, seleção, desenvolvimento, clima, cultura, treinamento. Mas hoje, principalmente, vamos falar aqui dos últimos 10 anos, o termo recursos humanos, mesmo apartado do departamento pessoal em muitas empresas, está se modificando para gente e gestão. Né? Então, é exatamente sobre isso. As empresas elas param de olhar os colaboradores como recurso e olha como investimento, né? Então, são pessoas que precisam de investimento e gestão para que essas pessoas se desenvolvam cada vez mais e, consequentemente, tragam mais resultados para as empresas. É claro que existem empresas menores que ainda têm a área de departamento pessoal e RH na mesma gestão. É claro que existem, né, essas empresas ainda. E tudo vai de acordo com o tamanho de cada empresa. O tamanho, a estrutura, o faturamento, enfim, são alguns fatores que influenciam. Mas a área de gente e gestão hoje, ela tem tomado proporção e forma para olhar para as pessoas como elas realmente são. Tanto que nós temos até NR1 agora, né? Que fala dos riscos psicossociais, saúde mental no trabalho. E é um trabalho muito forte de gestão para com as pessoas.
Então, houve sim, existe cada vez mais esse desenvolvimento, até mesmo dentro da área, e os profissionais precisam acompanhar. Como que é? Gente, Gente e gestão. gente, gestão. Essa para mim é nova. É, A última consultoria que eu fiz, a organização ela chamava de departamento, era gestão estratégica de de pessoas, pessoas. gestão estratégica de Uhum, pessoas, né? E que aí envolve desde a parte de recursos ou de departamento pessoal mesmo, porque os indicadores são importantes uhum, como um indicador, né? Aí sim, a pergunta, por que desse absenteísmo? Por que desse turnover? Por que desses indicadores? Então você tem os indicadores e aí tem um profissional que vai responder esses porquês e trabalhar no desenvolvimento de uhum, pessoas para que isso não aconteça. Eu gostaria de abordar contigo uma situação que pouco se fala. Nós temos, dentro das organizações, a necessidade de olhar para dois blocos de competências muito fortemente. O que nós chamamos de competência social e o que nós chamamos de competência técnica, hard skills e soft skills. Vocês devem ter ouvido falar disso aí. E eu gostaria que você explicasse um pouco dessa diferença e qual o papel desse profissional da gestão de pessoas no desenvolvimento dessas competências. certo. Bom, soft skills, né, as competências comportamentais, são as competências que estão mais associadas ao que é nosso, né? Então, eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa proativa, enfim, são as mais voltadas para características do ser. E os hard skills, como o próprio nome, né? Hard é tudo aquilo que é aprendido. Então, aprendido e desenvolvido. Então, por exemplo, eu tenho conhecimento de um sistema, eu sei desenvolver um relatório. Está muito mais associado ao que é aprendido. Eu costumo dizer dessa forma simples, né? Claro que dá para falar um pouco mais sobre essas duas vertentes, mas é para que a gente consiga entender o fundamento. Acredito que o fundamento seja tão importante quanto a execução. O profissional da área de gente e gestão, da gestão estratégica de pessoas, ou em algumas empresas até mesmo do RH, departamento pessoal, ele é responsável por enaltecer e fortalecer todas essas características, né, desses colaboradores, principalmente ajudá-los a se desenvolver. Então, por exemplo, na área de RH, né, de gente e gestão, quando nós identificamos que uma área ou um colaborador especificamente precisa de algum auxílio, de alguma ajuda, o que nós fazemos, né, para desenvolvê-lo teoricamente? Vamos falar sobre uma questão técnica. Nós vamos promover um treinamento, nós vamos ajudá-lo a se desenvolver, nós vamos identificar e capacitá-lo. Agora, quando é um problema, por exemplo, mais voltado para o comportamento, idem. Para isso que existem os feedbacks, as avaliações de desempenho, um trabalho com gestão, né, que o RH trabalha próximo da gestão, para que os gestores ajudem seus subordinados a se desenvolverem. Então, é um trabalho muito mais de auxílio, de apoio, de elaboração estratégica e desenvolvimento humano, porque aí nós entramos exatamente na nossa pauta. Desenvolvimento, né, crescimento, projeção de buscar sempre o que é melhor, tanto no que é comportamental quanto aquilo que é técnico também. Perfeito. Teve um artigo que eu escrevi recentemente, se eu não me engano, você estava no rádio o dia que eu fiz a apresentação dele, que foi falando sobre o chá, né? Conhecimento, habilidade e Uhum. atitude, que tem relação direta com isso que nós estamos falando aqui. Para aqueles que estão nos ouvindo, basicamente, competência tem essa parte técnica, conhecimento, habilidade, mas que necessita de atitudes que estão atreladas às nossas competências sociais, ou sócio, a questão da inteligência, né, sociais, ambientais e assim vai. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a inteligência emocional. Esse eu tenho certeza que tem sido um dos pontos mais abordados nas organizações, porque não faltam profissionais que se formam, têm a habilidade, têm o conhecimento, mas que por falta de inteligência emocional, por falta desse controle, né, das questões sociais, por falta dessa competência social, acaba não conseguindo colocá-lo em prática. Sim. A inteligência emocional nada mais é do que você saber lidar com as suas emoções, né? E hoje, no mundo que nós estamos, com tanto avanço de tecnologia, com tantas coisas prontas, com tantas facilidades que nós temos,
À medida que nós desenvolvemos esses quesitos, esses pontos, a inteligência emocional ela acaba se perdendo em alguns momentos. Então, hoje eu costumo dizer que as pessoas elas são contratadas pelo currículos e elas são dispensadas, demitidas pelo comportamento. E tem totalmente relação com a inteligência emocional. Existem muitos gestores que não estão preparados para assumir um cargo de liderança porque não sabem lidar com as suas emoções, acabam desmotivando equipes, acabam fazendo um papel que é totalmente o inverso, o oposto daquilo que um gestor precisa fazer. Existem colaboradores que são bons tecnicamente, sabem entregar um bom trabalho, um bom resultado, mas por outro lado não tem uma boa relação interpessoal e social. E isso tem bastante relação com a inteligência emocional. Então, por exemplo, o que eu mais vejo, né, quando eu aplico mentoria, por exemplo, que as pessoas que mais têm dificuldade em serem promovidas são as pessoas que não conseguem expressar o que sentem de forma simples. E sempre são aquelas pessoas que querem brigar, que acham que falando mais alto conseguem mais as coisas. E na verdade não é assim. Nós precisamos ter e buscar o equilíbrio para que nós possamos nos comunicar bem. A comunicação também tem relação com a inteligência emocional. A inteligência emocional ela é um guarda-chuva, né? Então, conforme nós abre e tem várias subvertentes ali embaixo. E a comunicação é uma delas. Então, o que eu sempre aconselho para as pessoas? Para que você tenha inteligência emocional, você precisa se conhecer. O autoconhecimento, ele é totalmente estratégico, né? Ele é estratégico para que você consiga falar de uma forma correta, e não é correta de certo e errado, para que você saiba se posicionar e para que você seja bem interpretado. Porque você é responsável pelo que diz e as pessoas pelo que elas entendem, né? Mas como a gente busca esse equilíbrio? Então, autoconhecimento, saber se expressar, entender quando falar e não sair falando a todo momento. Enfim, as pessoas elas precisam entender que o autoconhecimento é o fundamento para que a inteligência emocional ela seja estruturada, digamos assim, falando um português um pouquinho mais claro, porque no fim das contas é isso, é você estruturar aquilo que lhe diz respeito, seu conhecimento, entender suas limitações, frustrações, para que você consiga ter uma boa relação com as pessoas e principalmente consigo, né? Basicamente Perfeito, é isso. perfeito. E você acabou trazendo um outro ponto que eu tenho abordado bastante, que é o papel da escutativa. Né? Então, quando você fala de inteligência emocional, tem uma relação direta. Normalmente, quem peca nesse aspecto é aquele tipo de pessoa que não consegue ouvir. Né? Eu sempre estou correto, a minha opinião é a que vale. Então, isso daí é uma problemática. Gostaria que você falasse um pouco dessa competência, porque, a meu ver, é uma das mais importantes hoje no mercado de trabalho, que é a escuta ativa. Sim, a escuta ativa, ela pode estar associada a várias questões. Por exemplo, um trauma. A pessoa que não sabe ouvir pode ter um trauma que não foi tratado. A pessoa que não pode ouvir, que não sabe ouvir, perdão, ela pode ser uma pessoa extremamente ansiosa, que não consegue ouvir o outro, que tem aquela síndrome do pensamento acelerado, sabe? Eu já sei o que Ô, você Augusto vai Cury aí. Você falar. estava nesse programa, legal. Então, às vezes, a pessoa tem essa síndrome do pensamento acelerado e por isso não sabe ouvir. Outras pessoas não querem ouvir porque são as donas da verdade, as donas da razão. Infelizmente, acontece muito em papéis de gestão, né? É o que eu mais vejo aí nas consultorias de RH, muitos gestores que não sabem ouvir. E aí, por outro lado, as pessoas, isso não é só na vida profissional, mas na vida como um todo, quando as pessoas elas não conseguem se expressar e a outra pessoa não sabe ouvir, a pessoa que quer se expressar, ela se fecha, ela sofre. E aquele que não sabe ouvir acha que sempre está certo, mas às vezes não é porque ele está certo, é porque o outro se fechou. Simplesmente o outro não quis mais falar, ficou com preguiça, digamos assim, porque a pessoa sempre acha que tem razão, que tem razão, que tem razão. E mais uma vez eu volto para o autoconhecimento. Existem pessoas que não querem se conhecer, porque elas sabem, no fundo, todos nós sabemos das nossas limitações, das nossas fragilidades e também onde nós precisamos melhorar. No fundo, é que basta você querer estudar sobre si
e principalmente você aceitar as suas limitações. Então, eu acredito que seja basicamente, né, de uma forma muito sucinta, essas questões que nós temos aí em relação à escutativa. Por que que hoje nós temos tantas pessoas buscando terapia? É óbvio que é ótimo, eu estou aqui para isso, né? É ótimo, mas às vezes as pessoas que estão ao nosso lado não nos escutam. E aí as pessoas, nós vamos buscando válvulas de escape. E é claro, é ótimo fazer terapia, façam terapia, é maravilhoso. E além disso, te ajuda, né, em tudo, principalmente também a saber ouvir. É, nesse aspecto aí tem um provérbio bíblico que eu gosto de abordar com as pessoas que me procuram. Eu faço esse acompanhamento também de algumas pessoas, alguns profissionais, e eu sempre digo o seguinte: a humildade precede a honra. O ato de ouvir é um ato de humildade. Com Se eu certeza. acho que eu sou melhor em tudo, se eu acho que eu não tenho nada para aprender, se eu acho que eu sou bonzão, que eu já estou há tantos anos na área, que eu já fiz isso, você percebe que a fala é sempre ego, sempre eu, né? Sempre Sim, vaidade. E aí a primeira situação que você faz é quebrar essa questão para a pessoa perceber que ela é falível. E exato. aí, sendo falível, você precisa, né, se observar mais e perceber que nós temos dois ouvidos e uma boca só. Então, Exato. mas olha, que legal, que conversa interessante. Carol, tem mais um aspecto, um último aspecto que eu gostaria de abordar contigo, porque assim, eu sou do meio, né? Sou pedagogo, também especialista na área de pessoas, e um dos aspectos que eu abordo bastante na pedagogia empresarial é a importância do desenvolvimento de pessoas no que diz respeito ao conhecimento. E dentro das empresas nós temos o conhecimento e aprendizado organizacional, a gestão do conhecimento. Eu gostaria que você falasse da importância dos empresários que estamos assistindo também de investir nesta área. Porque tem empresário que acha que, eu vou investir em curso para o meu funcionário, para o meu colaborador? Qual que é a necessidade disso? Que ganho eu vou ter para a minha organização? Responda essa pergunta aí desses empresários, então, Carol. Legal. Eu acredito que tanto para o empresário quanto para o colaborador é importante nós entendermos que não é bom quando o seu funcionário, por exemplo, entende da sua empresa. Não é legal ele entender da sua empresa, ele precisa entender do mercado, o que está acontecendo no mercado, quais são as estratégias do seu concorrente, o que o concorrente tem de diferencial estratégico e, consequentemente, melhorar a sua empresa, o seu negócio. Então, o que acontece? Infelizmente, ainda existem muitos CEOs, muitos diretores que acham que investir no colaborador é perder dinheiro. Só que existem várias pesquisas que demonstram e mostram, com fatos e dados, que as empresas que mais investem nos seus colaboradores são as que mais crescem em faturamento, em tamanho, e são as empresas que mais têm colaboradores felizes, que têm menos rotatividade, né, o turnover, menos pessoas faltando, pessoas mais engajadas, mais felizes, com menos pessoas com afastamento por doenças de saúde mental, por exemplo. Então, se você investe no colaborador, se você abre uma universidade do conhecimento, digamos assim, se você tem uma área de treinamento bem estruturada, você só tende a ganhar. E é claro que no início você vai acabar investindo um pouco mais. Sim, como tudo na vida. Quando você quer comprar uma casa, um apartamento na planta, você não tem que dar uma entrada e pagando as prestações, não é? Então é basicamente isso com as pessoas. Você investe num primeiro momento e depois o seu clima, a sua cultura, as pessoas, o engajamento, o resultado financeiro, tudo melhora, porque as pessoas elas estão ali aprendendo e se desenvolvendo. E aí, por outro lado, professor, tem muito CEO que fala assim para mim: Ah, Carol, mas eu vou investir no meu colaborador para ele me deixar, para ele trabalhar em outra empresa? E sabe que está o segredo? Às vezes o colaborador sai por você não investir. E se sair porque você investiu, é porque você não soube retê-lo. E aí já é outro assunto, né? De como. Não, perfeito, perfeito, porque hoje eu falo que os dois principais desafios de qualquer empresário é turnover e retenção de talento.
Então, são duas situações. Se você tem um talento na sua empresa, se você não investe, se você não dá para ele oportunidade de crescimento dentro da organização, seja por meio das suas habilidades, competências, seja por mérito, outras questões, se você não tem esse plano de carreira claro, você vai perder esse talento. E para treinar outro talento, para se tornar aquele talento que você perdeu, às vezes você nunca mais conseguirá. Mas, minha amiga Carol, que papo legal. Você já foi convidada para o podcast para a gente bater esse papo num tempo mais estendido. Eu espero que todos que estão nos acompanhando tenham gostado desse papo, desta entrevista, e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Foi um prazer esse papo nosso, minha amiga. Bom, o prazer foi meu. Muito obrigada, professor. Teremos muitas oportunidades para conversar bastante sobre desenvolvimento, sobre mercado, sobre psicologia, sobre todas essas vertentes que envolvem as pessoas. Muito obrigada mais uma vez. Eu gostaria de deixar um recado para todos que estão nos assistindo, que é estudem. Estudem. Estudar é um ato de liberdade. A pessoa que estuda, ela é livre. E ela tem poder de escolha para várias situações na vida. E você que é empresário, invista em pessoas, que está totalmente associada ao estudar, né, dessas pessoas, porque pessoas que estudam são pessoas felizes, são pessoas inteligentes e que podem melhorar muito o seu negócio. Muito obrigada, professor. Perfeito, para todos vocês que nos acompanharam, você viu aqui, né, durante a entrevista inteira, tá o @, da Carol, @acarolabarros. Sigam ela, me sigam também, e se você está em dúvida da instituição que você vai estudar, olha, a Anhanguera aqui de Jandira está de portas abertas, onde eu tenho a oportunidade de ser coordenador pedagógico. Meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima entrevista. Tchau.